Boa tarde a todos e a todas. É com muita satisfação que estamos aqui reunidos. A doutora Fabíola aqui preparou esse primeiro workshop de igualdade racial dentro da área de atuação do Núcleo de Inclusão Social. Para nós é muito importante essa discussão, é muito importante a presença dos nossos convidados hoje aqui, pessoas que trabalham com o tema já há algum tempo, e o CAL Civil e Tutela Coletiva tem essa missão agora, passar para os colegas a nossa atuação e o aprimoramento nessa área de atuação. Como fazer para melhorar a atuação dos colegas nesta área. Então, eu cumprimento a doutora Fabíola pelo evento e já passo a palavra para fazer a apresentação dos nossos queridos convidados. Obrigada, doutor Tiago. Bom, boa tarde a todas e todas. Primeiro, eu gostaria de dar umas orientações técnicas, que é muito importante que vocês desliguem o microfone e fechem o vídeo. Quando vocês fizerem alguma pergunta, se quiserem ligar, nós vamos receber por aqui. Gostaria de agradecer, dizer que essa ideia surgiu com a cooperação feita pela Faculdade Zumbi dos Palmares, em reuniões com o colega Dr. Júlio Botelho, reuniões com o colega Valério, e nós também temos feito reuniões para discutir a necessidade de trazer os workshops também através do NAT, que é o Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público. Nós pretendemos criar um canal mais próximo com vocês, com os colegas, sobre temas das áreas da inclusão, e nós reputamos que o pontapé inicial fosse esse do sistema de cotas, até porque a fiscalização ela é objeto da recomendação 41 do Conselho Nacional do Ministério Público. Bom, o Estatuto da Igualdade Racial regulamentou, no seu artigo 39, a igualdade de oportunidades para a população negra no serviço público. A Lei 12.711 de 2012 garante a reserva de 50% das matrículas por turno das universidades federais e dos institutos federais de educação para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, com o acréscimo de critérios de renda familiar e étnico-racial. A Lei 12.990 de 2014 determina a reserva aos negros de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal. A medida também é prevista na lei estadual, complementar 1259/2015, e, dentre outros fundamentos, o acórdão de 233 páginas, vale a pena ler esse acórdão, da ADBF 186 do STF, sobre política de instituição de cotas raciais pela Universidade de Brasília, que foi proposta pela universidade, que foi julgado em abril de 2012 e publicado apenas em 20 de outubro de 2014, e foi ratificado pela ADI 3.330. Decidiu essa ação pela constitucionalidade do sistema de reserva de vagas, com base em critério étnico-racial, no processo de seleção para ingresso em instituição pública de ensino superior, afastando aí a ofensa de diversos artigos da Constituição Federal. E são 4 argumentos principais para isso. Primeiro, que a medida serve para corrigir distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. O segundo, que o sistema de cotas é uma política de ação afirmativa a respeito do que o Supremo já assentou entendimento favorável. Terceiro, que a medida serve para reverter um quadro histórico de desigualdade referente às relações étnico-raciais e sociais no âmbito universitário. E quarto, que as políticas são legítimas se condicionadas a um critério de transitoriedade, ou seja, desde que a sua manutenção esteja atrelada à persistência no tempo do quadro de exclusão que lhes deu origem. Bom, dito isso, e considerando as fraudes sobre esse sistema e a recomendação 41 do Conselho Nacional do Ministério Público, que exige dos ministérios públicos a fiscalização, a adoção de providências para que o poder público fiscalize as fraudes, é que nós resolvemos criar esse workshop. Lembrando que a recomendação
ela é fruto de uma audiência pública. Essa ata está na página do Centro de Apoio, assim como a recomendação, e nós também temos um roteiro para fiscalização das cotas, e essa audiência também pode ser acessada pelo canal do YouTube do CNMP. Bom, o encontro de hoje, né, é o início de outros para tratar sobre esse tema. Nós pretendemos esboçá-lo em mais outros três encontros. Nós sabemos que nós não temos como terminar a discussão neste dia, mas cada qual com objetivo diferente. Nós até nos colocamos à disposição para que vocês nos deem ideias sobre temas, até de outras áreas da inclusão social. E hoje nós entendemos que seria o primeiro momento, e para falar no primeiro momento, precisamos discutir sobre, entender um pouco os fundamentos desse sistema, os fundamentos históricos, até porque o sistema de cotas diz respeito à inclusão, também no âmbito da educação, no mercado de trabalho, por isso que nós trouxemos 2 convidados de larga experiência no tema e que têm trabalhado muito nessas 2 esferas. Primeiro, o professor Eliseu Gabriel, que é professor de Física pela USP, autor de livros didáticos, deu aula no ensino público em universidades, cursinhos, no telecurso da TV Cultura, é vereador no 5º mandato consecutivo, preside a Comissão de Educação e Cultura da Câmara pela 5ª vez, é militante da luta contra a ditadura militar, período em que sofreu uma perseguição política, foi o relator da Comissão da Verdade e é autor de livros e diversas leis, dentre elas a Lei Semana Municipal de Incentivo à Leitura, que todo ano publica o livro Descobrir-se Autor com textos de alunos, dentre outras. E o professor Natanael dos Santos, que é coordenador do Núcleo de Estudo e Pesquisa de Educação, Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais da Faculdade Zumbi dos Palmares, é historiador, ele assume diversas atividades, inclusive é ator, né, professor? É escritor de livros didáticos, paradidáticos, desenvolve trabalhos de pesquisa no campo da historiografia africana desde 1983, foi fundador e coordenador de pesquisas do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Unicamp. E agora, uma informação, até gostaria já de convidar o professor Natanael para sentar-se aqui. Nós estamos numa reunião com várias pessoas, vários convidados, depois eu mostro aqui para vocês, mas o professor Natanael também é reconhecido como nacionalmente, eu vou até ligar aqui, se o senhor quiser ficar aqui, ele pode fazer pelo meu, reconhecido nacionalmente como mestre griot, não é, professor? E aí eu queria começar já trazendo o senhor para iniciar essa conversa, que o senhor me explicasse o que é um mestre griot. O senhor está com a palavra, muito obrigada, agradeço o apoio de todas que estão aqui nessa reunião, né? Agradeço a presença do senhor e vamos falar então um pouquinho sobre os fundamentos do sistema de cotas. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui para discutinar a respeito de cotas, da nossa participação na história, da nossa contribuição, e isto possibilita um novo entendimento, ou entendimento real, porquê das cotas e o que significa as cotas. Mestre Griot nada mais é do que um grande pesquisador que pesquisa e conta as suas pesquisas. Griot, os nossos ancestrais, eles não escreviam tanto como eu escrevo. Eles eram contadores de história. Então, sentava com as crianças e ia contando as histórias, repetindo essas histórias, além das histórias, ensinamentos, matemática, ciência, português, geografia, medicina. Tudo isso era ensinado com uma roda de conversa, com ensinamento, com contação de história. Esse é um mestre griot. E eu faço isso por aí afora. Não é à toa que você foi reconhecido nacionalmente como tal. Mestre Griot. Mas nós viemos aqui hoje para falar um pouco das cotas. O que a gente pensa das cotas, o que exatamente nós podemos das cotas
E a grande pergunta é: por que cotas? É fácil de entender, muito fácil. Eu me chamo Natanael dos Santos, tenho 63. A abolição tem 130 anos. Vai fazer 131 que assinaram a tal de Lei Áurea. E quando assinam a Lei Áurea, a gente tem que entender claramente, sem medo, que quando eles assinam a Lei Áurea, eles trocam a mão de obra. A mão de obra, até então, escrava, sofrida, acorrentada, ela é simplesmente jogada fora. Não tem uma reparação, não. Jogou-se fora. Simplesmente trocou pelos italianos. É engraçado que em 130 anos, se você pegar o meu sobrenome, que é Santos, e tentar achar a origem dos meus ancestrais de África, não tem. Você pode dizer que eu vim de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, de Guiné. Você pode dizer que eu vim de qualquer lugar do continente africano. Mas eu não sou, não tenho os meus ancestrais fincados ou em Angola, ou em Moçambique, ou em Cabo Verde. E nos 500 anos que nós trabalhamos na Terra, eu estou falando 500 anos, porque o primeiro navio negreiro que chega no Brasil é datado de 1534. Era chamado de navio negreiro, mas vieram especialistas para trabalhar. A partir de 1534, aí começam a vir os navios negreiros de monte. Mas sem registro. E quando assinam a abolição, nós recebemos aqui os italianos. Quando os italianos chegam aqui, eles têm dois incentivos. O primeiro incentivo a sair da Itália. O segundo incentivo a estar no Brasil legalizados. Ou seja, direito a registro em carteira, a semeieiro, a montar o seu próprio negócio, dependendo da sua especialidade, eles montaram fábrica de sela, montaram fábricas de roupa, as padarias, as grandes indústrias, porque eles tiveram esse acesso e tiveram essa oportunidade. E tiveram direito à terra também. Os meus ancestrais, que não têm registro nenhum, que trabalharam na terra tanto tempo e produziu tanto, porque quando o italiano chega aqui, o canavial estava pronto, o cafezal também, os pomares também, a irrigação por gravidade também. Tudo isso é oriundo do continente africano. Os meus ancestrais trouxeram isso para cá. Com um detalhe importante da história. Se eu pegar agora qualquer um que seja descendente de italiano e nós resolvermos fazer uma pesquisa, nós vamos no Porto de Santos, eu encontro o seu registro. Então eu vou saber a sua origem, quando saiu, quando chegou, o nome do navio e a sua parentaia que lá está. Eu não tenho registro nenhum. Importante. O italiano reclama que ele não teve ascensão, que nem todos enriqueceram, mas todos tiveram oportunidade. Reclamam também que a língua era diferente. E a minha, então? Reclamam também que as condições de trabalho eram muito duras. A minha era escrava. Detalhe importante. Quando termina a abolição, que vai fazer 131 anos agora, não teve escola para filho de escravo. Não teve direito a semeieiro. Não teve direito à terra. Não teve direito a registro em carteira. Não teve direito a nada. Mas o italiano teve.
Mas eu não estou falando do italiano num sentido pejorativo. Eu vou falar do alemão também. O alemão veio para cá com esse mesmo direito, incentivo da Alemanha, incentivo do Brasil, com direito à terra. E com direito aos seus filhos ter escola para filhos de alemães. Assim como os japoneses. Os japoneses também, na sua imigração, tiveram todo o incentivo do Japão e tiveram incentivo do Brasil e direito à terra. Os meus ancestrais não tiveram. Não tiveram. Então, quando você fala de cotas, você começa a entender que é uma reparação. Eu não estou falando de qualificação, de intelecto, não. Eu estou falando de uma reparação, porque todos os outros imigrantes que para cá vieram tiveram direito à terra, tiveram direito à sua ascensão, tiveram direito à escola. O negro não. O negro, para nós descortinarmos, ter uma ideia, nós tivemos direito a estudar livremente, sem problema nenhum, em 1945. Nós tivemos direito à carteira assinada em 1945. Nós tivemos direito a votar em 1945 junto com as mulheres, porque as mulheres até 1945 também não votavam. Então, você está entendendo como é importante as cotas? Porque as cotas nada mais é do que trazer uma nação inteira africana que está aqui no Brasil para cima, ou igualar. Com outro detalhe, quando você pesquisar, a maior população de negro do mundo está num país africano chamado Nigéria. Saiu da Nigéria, a segunda maior população de negro no mundo está no Brasil. E nós não sabemos nada do negro. Nós ainda temos coragem de dizer que cotas está ligada ao intelecto. Tem gente que bate e fala isso. Não é, gente. É uma reparação histórica, é uma reparação social. Imagine vocês, se o mesmo direito que o italiano, que o japonês, que o alemão teve, essa nação africana que está no Brasil, tivesse, a nossa história seria outra. A nossa conversa aqui não estaria sendo a respeito de cotas. Talvez estaríamos conversando a respeito de direitos humanos, mas não a respeito de cotas. Então, a dificuldade é de entender que as cotas são necessárias, que as cotas ela vêm no caminho da reparação. Por quê? Porque a história mostra a desigualdade que os meus ancestrais, que os nossos ancestrais passaram. Porque é muito engraçado você olhar para você e falar, eu não tenho nada de negro. O censo fala em um percentual de negro no Brasil totalmente errôneo. Eu falo tranquilamente que 57% da população brasileira é negra. Não se conversa, porque e a miscigenação? Aí você clareou um pouquinho, você esquece que você é negro. E como você não sabe da história, você sempre coloca o negro em quinto lugar na sua vida. Você não consegue colocar que você é descendente, que você é um afro-brasileiro, que você é um negro de tez clara, que a sua avó, que o seu avô foram negros. Então, as cotas se faz necessária. E essa conversa, esse workshop, é para a gente falar isso. Então, você que está aí, me ouvindo falar, eu não tive direito à escola pós-abolição. Eu não tive direito ao trabalho pós-abolição. Eu também não tive direito à terra pós-abolição. Todos os outros imigrantes tiveram. Então, eu costumo dizer uma frase assim, a terra agrega. E como agrega? O cortiço, a favela, desagrega.
Por isso que as cotas se faz necessárias. Esse é o meu recado primeiro. Tudo bem? Eu achei maravilhoso. Nós temos, inclusive, já 2 perguntas que estão sendo feitas, na verdade, aparece como Gabriel. Agora voltou. Eu vou voltar às perguntas, desculpem. Bom, retomando aqui as perguntas feitas pelo Dr. Júlio Botelho a respeito de pontos polêmicos sobre o sistema de cotas raciais. Primeira é a seguinte: a maior crítica que se faz das cotas é que elas deveriam ser substituídas por meritocracia. Qual é a sua visão, professor, sobre essa abordagem? Deixa eu responder. Quer responder essa? Daí a gente parte para outra. Eu acho que se for isso, eu estou no mérito. 100%. Não tem nem que discutir, não tem nem que pensar, porque preste bem atenção no pequeno histórico que eu fiz. Eu não tive direito a trabalho, não tive direito à escola, não tive direito a ter terra, não tive direito a nada. E pior ainda, quando eu consegui terra nos quilombos, eu não tive o título da terra. Então, eu não pude trabalhar de maneira alguma. Eu sempre trabalhei tupiniquim, ou seja, se eu conseguisse algumas sementes, eu plantava, se não, não plantava e a terra ficava lá parada. Então, eu acho que se for por isso, eu já estou eleito, já tenho cotas para o resto da vida. Mas também, professor, essa questão do mérito, ela é vista de uma forma equivocada, né? Porque quando nós falamos das ações afirmativas, né, de princípio da igualdade, se parte do pressuposto que as diferenças é que desvalorizam e, ao desvalorizar, excluem, né? Excluem essas pessoas de diversos campos. Então, a questão, assim, não é que eles não tiveram, né? Não é que os negros não têm mérito, eles têm mérito. O que se pretende aí é dar oportunidade, mais oportunidade, para que esse mérito seja desenvolvido, né? É uma outra questão. Nós temos aqui também presentes a Ione do NAT, também se quiserem participar da discussão, mas tem uma outra pergunta que o doutor Júlio também trouxe, que é exatamente sobre a questão das cotas sociais, que muitos entendem que, sim, as cotas sociais são extremamente justificáveis, mas não tem necessidade aí da questão das cotas baseadas na etnia. Então, nós gostaríamos de saber a posição do senhor a respeito. Olha, as cotas sociais, eu acho que ela cabe muito bem dentro de uma sociedade tão pobre e desigual como a nossa. Mas as cotas para negros, elas têm que estar em primeiro plano dentro desse reconhecimento. Por quê? Porque quando eu coloco que todos os meus ancestrais que aqui trabalharam, que aqui veio viver, não de livre e espontânea vontade, mas forçado, e termina todo esse processo da escravidão, e o negro não tem direito a nada. As cotas não podem ser simplesmente social, ela tem que ter este caminho étnico, ela tem que ter este caminho para o negro. É o único jeito que nós vamos ter de reparar, de estarmos iguais. Ou seja, eu cheguei na Unicamp esses dias, porque a Unicamp até que enfim liberou as cotas. Eu me senti tão realizado, porque eu estou na universidade desde 1987 e nós brigamos tanto pelas cotas, e quando eu olhei naquele pátio, eu vi tanto negro, eu fiquei tão feliz, eu chorei.
Sabe por quê? Porque eu vou ter um monte, vários, milhares de negros nessas instituições de ponta sendo formados, tendo oportunidade, porque essa oportunidade vai demorar para chegar. Ah, Natanael, você é professor, você se formou, o outro também é. Mas, gente, numa população de 57%, dá para contar nos dedos. Nós temos que ter milhares. E a nossa história tem que ter um outro viés, até para quem é negro de tez clara, começar a falar, não, eu também sou negro, puxa vida. A nossa história é muito mal contada, só parte da escravidão, da coisa pobre, da coisa feia. Então, eu acho, social, tudo bem. Mas, primeiro ponto, primeiro caminhar do negro. Eu tive a oportunidade de assistir uma aula do professor Natanael na Escola Superior do Ministério Público, um evento, um curso que foi muito bem montado pelo professor da Ponte, pela equipe também dos colegas, né? Eu gostaria aqui de lembrar, professor, nessa aula, o professor Natanael contou muito sobre a história de discriminação. Então, quando nós falamos, né, das cotas sociais e também das cotas baseadas na etnia, elas têm uma sobreposição de discriminações. E eu lembro que o senhor trouxe muito isso da discriminação em razão simplesmente pela cor da pele, e como isso impacta nas oportunidades e na inclusão dos negros. Lembrando que nós tivemos um caso muito cruel que aconteceu no Rio de Janeiro, em que 80 tiros foram disparados contra uma família de cor preta, né? Um músico que estava com a sua família passando e foi alvejado de uma forma terrível. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, professor, trazendo aí essa questão da cor da pele. O senhor trouxe também, na sua fala inicial, sobre a falta de oportunidade dos negros de produzir economicamente, porque não lhes foi dada essa oportunidade. Mas não foi só isso. A discriminação também é algo que retira as oportunidades. Retira as oportunidades por compreender que, pela própria cor da pele, são pessoas de menor valor. Então, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho sobre a valorização. Eu lembro que o senhor falava muito isso. Não existe preconceito, o que existe é falta de informação. Quando eu falo isso, as pessoas ficam impactadas. Mas vamos pensar que todos nós, nesse exato momento, nós estamos no 4º ano primário. Então, no 4º ano primário, entrou uma professora que vai falar assim com a gente. Hoje nós vamos falar sobre a África. E pega eu como exemplo, que eu sou negro. Ela vai falar do meu cabelo. Olha, o cabelo do negro aqui no Brasil é tratado de uma maneira agoz. Mas, na verdade, o cabelo do negro é carapinha, palavra do idioma banto, e a tradução é super crespo. Mas por que ele é super crespo? Porque ele enrola todinho no couro cabeludo, ele faz uma proteção natural. Porque no continente africano, na sombra, faz exatamente 45, 50 graus. E o cabelo carapinha, que rola no couro cabeludo, ele protege. Hoje, a minha cã carapinha embranqueceu, mas é preto. O preto não reflete a luz do sol, queima menos. Se eu tivesse aprendido isso lá na minha casa, na escola, junto com todos nós, eu teria um outro olhar sobre o meu cabelo. Eu não ia ter vergonha do meu cabelo. Eu ia ter prazer em ter esse cabelo. Assim como o meu nariz. O meu nariz, a minha formação nasal é motivo de chacota. Nariz chato, narizão, fornalha. Gente, eu tenho a formação nasal baixa. E esta formação nasal baixa, ela possibilita eu transformar o ar de 45, 50 graus na temperatura ambiente do corpo em frações de segundo. E isto possibilita uma respiração perfeita e uma explosão muscular fantástica. 90% de todos os velocistas de todos os tempos negros, formação nasal baixa, explosão muscular fantástica. O meu menino, o meu amiguinho, que não é negro, ao escutar isso, ele vai falar, gente, o nariz dele é poderoso.
assim como a minha boca. Eu não sou beiçudo. Eu tenho uma boca grande e os lábios grossos. Porque nós somos equivocados quando falamos da África. No continente africano, de dia faz 50 graus, à noite faz 0. Se eu não tivesse essa boca grande, com essa gordura térmica, eu teria feridas, como você tem. No verão, racha. No inverno, racha a ponto de fazer feridas. O meu não. Se nós juntos tivéssemos construído isso, o nosso olhar um para o outro seria de troca e não de discriminação. Assim como a minha pele. Eu sou preto. Você não vem falar para mim que eu sou da raça negra, que eu não aceito. Eu sou da raça humana como você. A minha etnia é preta. Pronto. Minha pele preta é excesso de melanina. O preto não reflete a luz do sol, queima menos. Eu estou um pouquinho suado porque eu transpiro mesmo, mas olha aqui, eu tenho 63 anos, eu tenho expressões, ruga, não. Eu nasci pronto. Só que nós não aprendemos isso, nós não conversamos sobre isso nunca. E a gente sempre olha o negro com um olhar pejorativo, feio, inferior. No decorrer da história, é assim que contam a nossa história, de uma maneira pejorativa. Então, o preconceito ele surge natural pela minha diferença, sem saber do empoderamento que eu tenho com a minha diferença. Só que eu não aprendi isso na escola, como nós não aprendemos. Como é difícil, quando você olha o negro, você já fala que ele é bandido. Mesmo ele estando internado. Um terno bonito, tal, de marca até. Primeiro ele é bandido, depois é o doutor. Então, o preconceito existe porque nós todos não aprendemos a verdadeira história do negro. Se nós tivéssemos aprendido que a história do Brasil é construída em cima da tecnologia, do conhecimento do negro, e que quando termina a abolição ele não teve nada, ele não teve nenhuma reparação. Sim, quem teve foram os imigrantes que aqui chegaram. Por isso que eu brigo pelas cotas, eu falo que tem que ter cota, a cota tem que ser obrigatório em todas as universidades do país. O MEC tinha que ter a obrigação, deu título para uma universidade, já vem junto com as cotas. Para melhorar, para igualar. É isso que eu penso. Muito bem. Muito obrigada. Eu que O agradeço. professor vai ficar aqui. Nós vamos agora convidar o professor Eliseu Gabriel. Professor Eliseu, eu vou pedir só para o senhor sentar aqui nesse computador. Não, pode ficar aqui, já pode fazer. Pode. Eu preciso só controlar aqui como vai ficar. Pode, por favor, professor Eliseu. O senhor fica aqui, porque daí eu consigo operacionalizar o computador. Então, agora o professor Eliseu Gabriel vai falar. Nós não temos um tempo determinado, mas nós combinamos mais ou menos uns 20 minutos. E também aberto para perguntas. Ele vai falar no outro computador e eu vou colocar o meu aqui no mundo para dar microfonia. Tá bom? Você consegue? Fala aqui. Deixa eu só colocar o vídeo. Tá dando microfonia? Talvez desapareceu mesmo. Assim, Pronto, agora tá dando certo? tudo certo. Tô vendendo ali. E lá também. Pode olhar para cá. Olha pra cá, né? Vamos lá. Pode começar. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão das cotas e eu queria chamar a atenção para uma determinada coisa. Existe no mundo todo, uma coisa que a gente chama reparação. Reparação, né? Então você veja assim, vamos pensar em coisas assim que não são tão antigas. Vamos pensar na Segunda Guerra Mundial. Os nazistas causaram males para vários tipos de pessoas, né? A maldade deles, enfim, atrapalhou a vida de várias pessoas, não só judeus, como ciganos, qualquer homossexual,
comunistas, enfim, todos que pensavam de alguma forma diferente foram atacados, foram torturados, enfim, perderam todos os seus direitos que o Estado garantia anteriormente, né? Então, na hora que o Estado tira os direitos, você tem que pensar, bom, e aí? A pessoa perdeu os direitos durante um período da história. E depois, o que acontece? Vamos pensar na ditadura brasileira, na última que teve aqui, pelo menos formalmente, que foi de 1964. O que aconteceu? Muitas pessoas foram presas, foram torturadas, foram assassinadas e foram prejudicadas na sua vida. Então, pessoas perderam emprego, professores perderam emprego, operários foram mandados embora, perderam o fio da meada da sua vida, perderam, enfim, durante 20 anos de ditadura, 21 anos, as pessoas foram perseguidas. O que o Estado tem que fazer e faz? Ele tem que reparar o prejuízo que ele trouxe para as pessoas. Assim como existem as reparações de guerra. Quer dizer, toda vez que o Estado... Quem que é responsável, no caso da ditadura, pelas perseguições, pelas dificuldades que as pessoas tiveram em suas vidas? O responsável foi o Estado, o poder público. Da mesma maneira, quem é que foi responsável pelo que fizeram com os negros ou pretos? Negros ou pretos. Se a responsabilidade é do poder público, do governo, esse poder público, o Estado brasileiro, tem que reparar os humanos, assim como se faz em outros países quando tem ditadura, todos os países que são mais sérios, né, quando existem calamidades provocadas pelo Estado, tem que haver uma reparação do Estado. Da mesma maneira, se um cidadão prejudica o outro, ele é processado a reparar o prejuízo que ele fez. Se ele muitas vezes não paga, ele vai, além de reparar, ele tem que pagar uma pena, ele tem uma penitência. Então nós temos que levar em conta essa questão das cotas como sendo absolutamente justas. Realmente os negros, os pretos, como queiram chamar, tiveram seus direitos tomados pelo poder público, por quem mandava no país, e, portanto, se quem mandava fez isso, quem manda tem que reparar os males que fez. E essas oportunidades que se espera do poder público, esses direitos, essas cotas, não é nem um favor, é um direito que a pessoa tem. Porque a gente sempre tem que fazer o seguinte, eu penso assim, a gente não tem que verificar as nossas diferenças, né? Se a gente fala assim, eu sou diferente, se nós formos em busca só das nossas diferenças, dificilmente nós vamos ter a solidariedade das pessoas. Nós temos que buscar as nossas identidades. Como bem disse o professor aqui agora, o Natanael, nós somos da raça humana. Então, nós fomos prejudicados, nós fomos perseguidos. Quem foi perseguido precisa ser reparado. Essa que é a tese que nós temos, que é fundamental. Podia se aproximar para o senhor. Eu não sei se eu estou olhando aqui, como eu não vejo. Olha para lá. Agora apareceu ali, ó. Apareceu? Aqui no cantinho. Você tá aí. Eu estou aqui, ó. Então é isso, doutora Fabiola, que nós temos que ver, né? E eu acredito que talvez a gente possa até pensar, estava conversando com o professor Natanael, que essas cotas possam ter um prazo de vigência, sei lá, algumas décadas, né, para depois terminar as cotas, que seria o tempo que o poder público repara os males que causaram para essas pessoas. E tem uma coisa interessante que nas cotas, eu tenho algumas pessoas que me contam, até da Unesco, uma professora, até saiu uma reportagem sobre isso, que as cotas, os alunos das cotas se saem melhor que a média, muito melhor que a média, com uma única exceção, matemática. E aí o professor Natel explicou por que eles saem, por que em matemática o pessoal das cotas raciais
eles não tiveram a oportunidade de negócios, não lidaram com o dinheiro, não ligaram com contas, não tiveram na história familiar, na sua história de vida, o contato com números, com valores, tão massacrados que eles eram. Eles viviam mesmo que sobreviviam. O que o professor Natanael falou é sério, quer dizer, quando terminou a escravidão, não houve assim, terminou a escravidão e agora então vamos fazer saneamento básico, vamos dar escola para as crianças, vamos dar casa para as crianças, vamos dar posto de saúde para as crianças, para atender, para tratar para os adultos também, não. Simplesmente falou, muito obrigado, até logo. Você for um posto na rua, sem saneamento, sem escolas, sem casas, sem ter onde morar, posto na rua literalmente. Quer dizer, imagino que situação de uma família que tinha o bem ou mal agasalhada por um determinado senhor numa casa, era maltratado, mas tinha lá uma forma de sobreviver, vai para a rua. Como é que vai comer, como é que vai viver, como é que vai ter banheiro, como é que vai ter casa, como é que vai se abrigar da chuva. Simplesmente é isso que aconteceu. Quer dizer, é um crime hediondo que foi feito com os negros. E nada mais justo que reparar. E reparar e que fica muito claro que essa questão do meritocracia tem mérito muitas vezes quem tem oportunidade. Como é que um tem mérito, outro não? Todos têm mérito, desde que tem oportunidade. Se não tem oportunidade, como é que você vai falar que esse aqui tem mais mérito se esse outro não teve oportunidade? Então essa é uma questão que nós temos que pensar seriamente. Se eu quiser poder pôr um mudo para mim, eu acho que uma coisa que o senhor falou sobre a questão da reparação, o professor também, Natanael, mencionou sobre isso logo no início, que é um preço, né, que é muito evidente nos dias de hoje, que os pretos têm enfrentado. E uma vez eu ouvi com muita propriedade uma entrevista que foi dada num podcast, que uma pessoa perguntava assim, bom, mas eu é que tenho que pagar esta dívida reparatória? E aí o outro disse, não, essa dívida, quem está pagando é a população preta. A população preta já paga esta dívida. E esta dívida é paga com falta de oportunidade, com violência, e aí nós temos diversos números que mostram isso. A violência contra a mulher negra está nos maiores índices de vitimização. A questão da violência contra a juventude negra também é uma violência preocupante e desmotivada. A própria desigualdade de renda, quer dizer, nós temos aí também um outro foco de trabalho, né? Os negros estão acessando a educação através do sistema de cotas, estão acessando os empregos públicos através do sistema de cotas no serviço público, mas ainda assim existe uma grande defasagem, não só na empregabilidade, mas na valorização do emprego a partir do critério da desproporção do salário. Além também da própria representatividade política, né? Eu gostaria e também a população encarcerada, que é um reflexo da nossa violência. Eu queria trazer aqui uma proposta, né, que vocês pudessem refletir conosco, sobre o Ministério Público e esse sistema de cotas, como que o Ministério Público, vocês pensam como professores, o senhor como político, como que vocês acham que o Ministério Público pode contribuir para o estímulo da criação da política de cotas, porque muitos municípios não existe essa política, e se o senhor, professor Eliseu, se o senhor tem algum levantamento sobre esses municípios, quais municípios que adotam a política, outros não, porque é muito importante que nós, do Centro de Apoio, tenhamos esse material. São muito poucos as cidades que tratam disso, muito pouco mesmo. E eu acho que o Ministério Público tem um papel central nisso, né? Papel central. E eu acho que também a política também tem um papel central, né? Na medida que
que tem que ser estimulado, tem que ter legislação municipal também, que obrigue determinadas ações que não são feitas. Porque se você tem uma lei genérica, vamos fazer, olha, se você não tem a cobrança, se você não tem a regulamentação de uma determinada lei para que ela funcione, porque uma lei, além dela existir, ela tem que ter uma regulamentação. Você faz uma lei e depois fala, bom, mas como é que ela vai funcionar? Tem que ter uma regulamentação. Muitas das leis sequer têm regulamentação, então elas não funcionam. Né? Então precisaria ter, o Ministério Público poderia, como ajuda em quase tudo, poderia ter um papel muito firme nisso, né? Sugerindo, não dá para dizer, mas sugerir legislação, sugerir regulamentação de legislação e aplicação da legislação. Tem muitas vezes que são... Aí vem o terceiro caso, existe a lei, existe a regulamentação, mas não existe a prática. Sim. São as três coisas que princípio, mas acho que o Ministério Público tem um papel importante nisso. O senhor quer falar, professor? Sim. Eu acho que essa conversa nossa é um alerta para o Ministério Público, porque eu sei que o Ministério Público tem tantas funções e que a história do negro, a história das cotas, especificamente, sempre fica em terceiro plano, até por falta de políticas que realmente venham a cobrar. E denúncia. O que falta também é denúncia, porque muitas vezes nós passamos por algumas dificuldades e não conseguimos denunciar, ou não denunciamos, ficamos quietos. E quando vamos denunciar, às vezes o Ministério Público não sabe acatar. Por quê? Porque não conhece uma explanação profunda a respeito da contribuição do negro. Muitas vezes o Ministério Público, eu vou falar do Ministério Público, mas eu vou falar do policial, eu estou falando do delegado, eu estou falando do investigador, eu estou falando do médico. Quando o negro chega lá, não olha o negro como um ser humano, olha a raça negra inferior chegando, olha a raça negra barraqueira, olha a raça negra que vem dar problema. Não consegue entender que eu não sou da raça negra, que eu sou da raça humana, que eu estou inserido nesse contexto e sou igual. Mas eu acho que essa é a questão central, né? Quanto mais nós trabalhamos as nossas identidades, Perfeito. fica mais fácil de você incutir valores na população. Perfeito. Quanto mais você incute que nós somos diferentes, eu sou isso, eu sou aquilo, mais difícil você ter a solidariedade. Acho que essa é uma questão séria. Então, eu acho que, mesmo na educação, que eu sou muito ligado à educação, nós temos que trabalhar as identidades, as nossas identidades, o que nós somos iguais. Nós somos iguais em tudo, tá certo? Nós só somos diferentes em uma cor, que por acaso é um pouco mais clara, outra é mais escura. Essa que é a nossa questão. Se você trabalha as igualdades, você ganha a solidariedade, porque as pessoas têm dificuldades em dar solidariedade aos diferentes, porque quando você agride uma pessoa, quando você, enfim, despedaça uma pessoa, você faz com que ela deixa de ser igual a você, ela passa a ser um bicho, ela passa a ser um animal, ela passa a ser isso, ela passa a ser um preto, ela passa a ser um indígena, que portanto não é humano. Verdade. Quer dizer, você não pode desumanizar, pelo contrário. Humanizar. É humano. Essa que é a grande questão. Porque uma forma, os próprios nazistas, quando eles matavam os judeus, não, o judeu não é gente. Quando eles matavam os comunistas não são gente. Os ciganos é uma raça inferior, portanto não são gente. Então, o ser humano tem essa necessidade de desumanizar para destruir. Exatamente. Então, é por isso que nós temos que fortalecer as nossas identidades, entendeu? O que nós somos iguais. Por isso que nós trabalhamos nessa questão. Isso. Por isso que nós estamos aqui, para tentar humanizar. Isso, e humanizar é dizer somos exatamente essas relações. Nós temos aqui uma pergunta que foi feita em relação a políticas de reparação que são adotadas no mundo inteiro, conforme foi destacado, porque o senhor
para o professor Eliseu. Acha que encontra tanta resistência no Brasil em relação a cotas raciais, ainda que a população saiba que os negros são vítimas de discriminação? Porque eu acho que vem justamente nisso que eu acabei de falar. As pessoas precisam entender que o negro ou o preto é um ser humano igualzinho a todos. Somos humanos, essa é a nossa identidade. A única diferença, que nem é diferença, é por acaso é uma pele um pouco diferente. Nós precisamos entender que nós somos humanos e pessoas de qualquer cor que seja são humanas. Esse é o problema. Então as pessoas consideram quem não é exatamente igual fisicamente, ele desumaniza a pessoa. Esse é o problema. A gente tem que humanizar, e humanizar é dizer, somos idênticos. Somos iguais. Não é? Essa pergunta, eu acho que ela mexe, né, profundamente com o tema, porque ela traz muito a característica brasileira em relação à questão da discriminação. Então, acredito que como professor de história, professor Natanael, se o senhor puder resgatar isso, trazendo até o tempo que o Brasil levou a criar a lei de abolição da escravatura. O senhor trouxe muito a falta de oportunidade, mas por que a discriminação em si, não só a falta de oportunidade, ela é tão resistente a ponto até de discriminar a política de cotas? Será que a política de cotas ela não é resultado do racismo estrutural do Brasil? E aí veio a questão das fraudes, né? Que a recomendação 41 do CNMP tem justamente esse objeto. Será que a própria fraude, a política de cotas, ou a negação da política de cotas, ela não é um retrato da discriminação, do racismo do Brasil? O que acontece com a nossa discriminação e com a discriminação no Brasil? Primeiro, a grande verdade é a falta de oportunidade. Isso gerou e gera um descontentamento financeiro muito grande. Eu conheço muita gente que os pais eram pedreiros, lavadeiras, e o filho foi estudar. Um filho, o resto não tinha condições. E isso, no nosso país, é muito forte. E isso gera uma inferioridade. As pessoas olham para o negro como inferior, em função de não ter uma renda forte, não ter solidez. Porque, na verdade, independente de qualquer coisa, de ser famoso ou não, eu tenho 2 negros aqui na sala, 3 negros aqui na sala. Imagine nós chegando num iate de não sei quantos pés nossos. Todo mundo vai nos receber, independente do narizinho torto. Como quando eu entro numa sala e encontro um promotor negro. Quando eu sou branco. Quando um aluno branco vai buscar um pesquisador, um orientador que entra na sala negro. Ele perde o revelado. Ele é capaz de perguntar, cadê o doutor fulano para você? Por quê? Porque a nossa história é uma história de pobreza, de miséria, e nós não temos acesso financeiro. Porque se, quando fizermos essa abolição, tivessem dado para nós o mesmo direito do italiano. Desculpa, que o som está ruim para me avisar. Quando o Desliga aqui. Tá ligado. Tá ligado? Tá. O meu desligou agora. Quando mostra que nós não temos essa mesma condição financeira que os italianos tiveram, que o alemão, que o japonês, se tivesse dado para nós igual, a desigualdade racial seria menor. Ia ter, é lógico, mas seria outro patamar, seria outro enfrentamento. O nosso enfrentamento é muito baixo. Quando eu tenho um carro bom, quando eu estou no meu carro, que a polícia me para, ele para ainda com medo. Ele não sabe se ele pergunta de quem é o carro, ele fica com medo. Aí ele fala,
o senhor pode me dar os documentos? Mas com medo. Por quê? Porque ele não sabe quem nós somos. E para ele é uma surpresa ainda no Brasil ter um negro com carro bom. Então, o que ocorre? A nossa ascensão financeira ela é muito baixa. Então, a gente não consegue se impor. Você entra dentro de um banco top, dá para contar o negro que tem lá, de gerente. Quando tem. Você até assusta. Quando você entra no hospital, você vai lá no plantão médico, você vai lá no pronto-socorro, os médicos que estão lá, quando você vê o negro, você assusta. Por quê? Porque essa construção pós-abolição, para nós, foi muito difícil. A nossa construção financeira, de identidade, abandonado. Só podia dar nisso. Não é. O que a gente consegue é muito custo. Mas ao lado do abandono veio a falta de educação da outra parte, da outra o desrespeito da outra metade. E essa a falta de compromisso do Estado em reparar esse abandono. Quer dizer, o Estado tinha que reparar esse abandono. Como não reparou naquele tempo, tem que reparar agora. Como eu falei, vamos dar um prazo, né? 10, 20, 30 anos, quantos anos? Se estabelecer isso, eu acho que acalma essa dúvida. Sim. Essa é uma reparação. Então, durante tantos anos, haverá essa reparação. Depois a gente espera que isso tenha sido pago pelo Estado. Teve equivalência. E tem uma outra coisa fundamental. É que, assim, não é só reparação de cotas. Tem que ser histórica. Tem que contar a história. Por exemplo... Assim, eu acho que isso que o senhor faz, professor, é muito importante. As aulas que o senhor dá, as coisas que o senhor conta, a gente não ouve regularmente, né? Ele ouve outro tipo de vista. Fala da escravidão, acabou. Teve escravidão, tal, foi abandonado, Lei Áurea, Princesa Isabel, não sei o que maravilha. Mas não conta a história. Não. E também não conta essas questões que o senhor fala também, que eu acho muito legal, sobre a questão do nariz, da boca, do cabelo. Muda a concepção. Não é interessante isso? Até para as crianças. Quando o senhor, eu lembro da aula que o senhor falou da matemática. O professor Eliseu falou que a matemática é um ramo dos mais difíceis, vamos dizer assim, né? Dentro do sistema de cotas. Mas o senhor trouxe na aula que foi a população negra que desenvolveu, preta, né? A matemática. Fala um pouquinho sobre matemática africana. Fala um pouquinho. Eu queria fazer um... Sim. Não sei se é apropriado, professor. Tem perguntas aqui. Não, é que tem a ver com isso que ele está falando. Tem uma lei estadual que diz que a história tem que incluir, né, professor? Eu fui até a Zumbi. A gente vai falar. Tá. Deixa eu só... Por favor, o Júlio trouxe aqui, muito bem colocada, a existência de leis que obrigam a história da África, a história da população afro-brasileira nos currículos escolares. Inclusive trazer aqui, o professor Natanael é autor desse livro, Trajetórias do Africano em Território Brasileiro. Esse livro vai ser trabalhado nas escolas, né, professor, nas escolas municipais. Ele tem trabalhado sobre esse tema em vários municípios. Na verdade, falta instituir isso dentro das escolas, né? Ainda existe... Esse, na verdade, é um tema que nós queremos abordar em um outro workshop que diz respeito às políticas de inclusão, a política de igualdade social, e que tem tudo a ver, porque, na verdade, o que nós precisamos é mudar também a estrutura do pensamento do brasileiro, né? Do brasileiro, da brasileira, que é um processo, e a educação ela é fundamental. E a educação não está só dentro da escola, né? Ela está fora da escola, na desconstrução dos estereótipos. E hoje, inclusive, saiu uma reportagem falando da desconstrução da linguagem que discrimina, né, da própria linguagem, de termos que são pejorativos, que diminuem, que são tão naturalizados e que muitas vezes não são vistos como uma prática de racismo. Tem algumas perguntas aqui, e eu gostaria de colocá-las para nós já partirmos para a finalização. Só para concluir sobre isso aqui. Porque é tão importante que o professor Eliseu possibilitou para nós 3.000 exemplares que nós estamos construindo com alunos. Os alunos estão construindo
livros que falam a respeito de negro. Mas não é um livro que nós estamos pensando em didático, é um livro que nós estamos pensando numa maneira de desconstruir e de construir um novo olhar. A partir desse livro aqui, alunos, mais de 3 mil livros, quantos alunos vão trabalhar para a produção de 3 mil livros sobre a nossa orientação, sobre a faculdade de Palmares, professores e vereadores. Eu possibilitou isso para nós, por quê? Porque eles sentem a necessidade, porque falar de cotas é excelente. Mas se eu não pegar a base, a criança, para a criança começar a olhar com outro olhar, nós não vamos andar. Os valores, né? Tem muito uma coisa assim. Nós não vamos andar e não vamos andar também. Nós não vamos andar e não vamos afirmativas. Porque ainda, quando nós falamos da violência, olha aqui, em 2016, a taxa de homicídios de negros foi 2 vezes superior à de não negros. E a taxa de homicídios de mulheres negras foi 71% superior à de mulheres não negras. Nós temos aí também a necessidade de atacar de forma muito ferrenha o racismo institucional que leva a esse cenário. Esse racismo institucional. E aí que eu trago a responsabilidade do Ministério Público. Isso tem sido trabalhado pelos nossos colegas, por todos nós. Então, temos aprimorado também as nossas ferramentas. Então, temos aí a necessidade de fazer uma discussão pelas nossas próprias necessidades. Vou trazer aqui mais 3 perguntas que foram colocadas. Gostaria de ouvir os professores sobre como os marcadores sociais de raça e gênero sempre reservaram às mulheres negras posição ainda mais desvantajosas na nossa sociedade. Porque foram e ainda são elas as ocupantes da última escala da pirâmide social. Essa é uma pergunta que traz a questão das mulheres, na última etapa, tem a questão de gênero que se sobrepõe também à pobreza, se sobrepõe à discriminação de gênero, e também a questão racial, lógico. Temos aqui também uma outra pergunta que fala do genocídio da população negra. Fala o seguinte: o genocídio da população negra deveria ser um dos motes desse evento. O genocídio da população negra deve... Então, eu acho que é muito importante, eu ia repetir porque a pergunta foi colocada 2 vezes. Muito obrigada por essa dica, por essa indicação de tema. Eu acho que esse é um primeiro workshop. Nós precisamos pautar esses temas e pensar em pessoas que possam trazer aí, alimentar dados para que nós possamos atacar esse genocídio da população negra, até porque o Ministério Público tem essa função. Eu acho que colocaria vocês, até o doutor Júlio, se quiser vir aqui, se quiser colocar se você quiser colocar a câmera para você e o áudio, aí eu peço para alguém te ajudar. Aí você pode falar. Eu só vou pedir para eles responderem essa pergunta, aí eu vou passar a palavra para o doutor Júlio Botelho, que faz parte da comissão de verificação das cotas raciais nos concursos públicos do Ministério Público de São Paulo. Então, os professores estão com a palavra para responder essa questão das mulheres, a questão do genocídio, e aí passamos a palavra para o doutor Júlio Botelho, que está aqui abrilhantando a nossa reunião. Bom, eu sou mais velho, uma família de negros, sou primogênito. Então, quando a gente pensa na mulher negra, a gente tem que ter algumas leituras que nós não temos. Por exemplo, a minha irmã, o primeiro emprego que a minha irmã teve foi babá. Mas é tão sufocante, dói tanto, que nem o salário era babá para ganhar a blusa, para ganhar um sabonete, para ganhar um perfume pela metade, e uma sandália já surrada. Por quê? Porque a vizinha
trabalhava, tinha professora, no comércio. Então, o que ela fazia? Tinha alguém tinha que cuidar da criança dela. E ela dava migalhas. Mas eu estou falando mas esse universo, eu multiplico ele no Brasil inteiro. E acontece hoje. Então, olha bem a função do primeiro emprego da minha irmã com 12 anos, meio período. Isso se repete. Esse é um ponto. Outro ponto que ninguém percebe é o molestar que as mulheres negras têm. Ou seja, elas são abusadas. E não começa com 15, 20 anos, começa com 12, com 13 anos. Por quê? Porque a fala que a mulher negra é fogosa, é quente, isto gera uma curiosidade do menino de 12 anos, porque ele ouve falar que a mulher negra é gostosa. Não sei se eu falar, mas já falei. Aí o que acontece? Isso alimenta uma falsidade ideológica violenta. E você tem a mulher como o resto do mundo. Aí, esta mulher, o cabelo black dela, é tirado o cabelo black dela e alisam o cabelo para ela ficar parecida com a menina loira, com a menina branca. Tira a identidade dela. Tudo isso vai moldando uma cultura de inferioridade de um objeto. Mas só que a gente não percebe isso. Quem percebe é negro. Negro percebe. Vocês me desculpem, mas promotor nenhum percebe isso. Quando chega lá na sua fronta, você é negro, né? Eu percebo também. Quando chega na fronta, quando chega na bancada, até você identificar tudo isso, esse processo de desvalorização, de humilhação, aí o genocídio está aí. Por quê? Porque o afronto é muito violento. Depois, a defesa é violenta. A defesa, ela arrebenta as fronteiras. Quando uma mulher negra se descobre mulher negra, ela quer matar. Por quê? Não quer matar no sentido de matar, de explodir, de gritar, de olhe, me vê. Então, aí ela morre. Porque o traçado dela é violento. E nós não percebemos isso. Está dentro da nossa raiz, está dentro da nossa casa, está na prima, está na vizinha, e a gente não enxerga. Então, esse genocídio que a mulher negra está na última da fila, porque ela começa na última da fila. Não estou falando nada contra a babá, mas ela não tem valorização nenhuma. Eu lembro da minha irmã ganhando uma blusa, ganhando um vidro de perfume. Não era nem perfume, leite de rosas. Uma colônia. Eu detesto aquela colônia, não suporto ela. Por causa da minha irmã, entendeu? E um sapato surrado. Então, quando a minha irmã quis estudar, ela já não queria mais estudar, porque ela ganhava essa migalha. Isso são milhares, milhões no nosso Brasil. Isso é latente, dói, mas é real. Mas essa leitura ninguém tem. Bom, eu acho que ao lado dessa questão. Ligou? Ligou? Agora, acho que entrou. Entrou? Não entrou. Entrou? Entrou. Acho que ao lado dessa questão que o professor levanta, né, existe mais uma vez a questão do pouco reconhecimento humano da mulher negra. Quer dizer, existe um pouco reconhecimento de que nós temos que afirmar nossas igualdades. Eu estou sendo meio redundante aqui, né? Mas eu acho que existe agora uma oportunidade interessante, porque muitas dessas profissões, elas estão meio que terminando. Não tem, existem profissões que estão variando, não estão mudando muito. Se as cotas vingarem de fato, essas novas profissões são profissões que não são profissões tão subalternas, né? E aí eu acredito que a tendência é tanto
o humano que tem a pele preta como o humano que tem a pele de outra cor não tem condições iguais. Mas por isso precisa ter que essas cotas agora façam com que eles tenham essas condições iguais da mesma maneira as mulheres. O que a gente vê hoje, em todos os lugares que eu for, que as mulheres estudam muito mais que os homens, tem muito mais mulheres estudando. Eu fiz essa semana, nós fizemos pelo 8º ano seguido, aqui na Câmara, em toda a cidade de São Paulo, aquela lei que foi citada aqui, uma lei minha, a Semana de Incentivo à Leitura, na cidade inteira. A participação de mulheres é infinitamente maior do que dos homens. Tanto mulheres de cor, de pele escura, quanto mulheres de pele de outra cor. Né? Quer dizer, todas humanas, tá certo? A participação de mulheres é um absurdo, é muito maior que de homens. Então tem que essa afirmação, quer dizer, essa oportunidade de estudar para os homens e para as mulheres com pele da cor mais escura, ela vai criar essa situação nova, que essas profissões que eram ultra subalternas não existem mais, são raríssimas, né? Então eu tenho a impressão, sou muito otimista nesse sentido, otimista que as cotas vão ter um papel muito importante para o Brasil se tornar mais dinâmico, ser um país melhor. Não só melhor, mas ser um país mais rico, que as pessoas tenham uma vida melhor, possam ter melhores empregos, né, possam ser reconhecidas. E aí sim entra o mérito, né? Se todos tiverem oportunidade, aí podemos contar o mérito, mas sem oportunidade, como é que você pode dizer que tem meritocracia? Não tem cabimento. É só isso. Eu vou passar a palavra para o doutor Júlio. Doutor Júlio agora está com a palavra. Na verdade, eu não vou. Eu acho que eu já liguei. Vou desligar aqui para não dar eu não sei. Acho que está aqui o vídeo. Está aqui. Bom, cumprimentar a doutora Fabíola pelo evento, cumprimentar os dois palestrantes, o doutor Natanael, o doutor Eliseu. Eu só vou trazer um outro ingrediente, eu não quero mudar muito o foco da discussão, até porque nós teremos outros painéis, não é? Que é a internet. Eu vejo, por exemplo, falava-se aqui de genocídio da população negra, da visão da mulher negra. Isso tudo, na minha concepção, está extremamente ligado à educação. Sim. Eu tenho um pessimismo muito grande com o adulto, com o homem já formado. Eu vou citar até Gonzaguinha, que eu fico com a pureza das crianças, não é? Eu acho que a grande mudança de paradigma, a grande mudança de concepção está na educação. Eu vejo, e aí vem o ingrediente que eu quero trazer para a discussão, que é a questão da internet. Hoje a gente vive um momento de intolerância absoluta com as diferenças, e diferenças de todos os níveis. Religiosa, étnica, contra os imigrantes, contra a mulher, contra os gays, contra todos os gordos, contra os muito magros, não é? Existe uma intolerância absoluta na internet, que é um ambiente desconhecido, invisível, oculto entre as pessoas, falam escondidas e elas acham que podem tudo. E têm podido tudo, porque a falta de regulação e de legislação e de limites tem sido palco de crimes bárbaros, de ofensas, e que tem levado e trazido muita angústia pessoal para as pessoas que são vítimas, né? Muitas vezes até suicídio. Estimulada a violência. E me parece que o momento particular em que a gente vive de intolerância, de estímulo à intolerância, tem trazido e colocado mais lenha nessa fogueira, né? E aí, o que eu trago para essa discussão é isso, quer dizer, como é que a gente faz, se é que há como fazer, além da questão da regulação, como é que a gente faz para mudar isto, né? Porque, como eu disse, essa geração que está aqui, ela é muito culpada porque é ela quem educa, é ela quem traz e injeta na criança essa sementezinha do racismo, da discriminação. Eu, por exemplo, venho de um... Além da questão de eu ser negro e com muito orgulho, eu tenho aqui no Ministério Público um trabalho voltado à área de deficiência. Eu vejo que as falas são sempre muito parecidas. A dificuldade de inclusão, a dificuldade de aceitação. E o doutor
Eliseu trouxe uma coisa que eu acho que é fundamental. Não adianta lei. Não adianta lei. Se essa lei não é cumprida, se essa lei, às vezes, não é regulamentada, se o Ministério Público não atua, e muitas vezes, por meio de ação civil pública, o Ministério Público atua, mas o que a gente vê é que a falta de dinheiro, de orçamento, a falta de um comprometimento público para o cumprimento dessa lei acaba sendo o grande mote para que as coisas não mudem esse status quo. Então, acho que é um pouco dessa contribuição que eu queria trazer para uma reflexão, já que tantas coisas importantes foram trazidas aqui, e que cada coisa dessa permitiria aí uma discussão muito grande, né? Genocídio eu acho gravíssimo, acho que parte aí de uma ideia de raça inferior e que pode matar, que não tem problema. É muito sério isso. E extermínio mesmo, né? Mas, enfim, queria trazer esse mundo de internet, essa invisibilidade, para que a gente pudesse usufruir desse conhecimento tão vasto dos senhores. Muito obrigado pela oportunidade. Eu achei muito interessante a colocação do Júlio. Eu queria fazer algumas observações, né? A primeira delas, acho que não pegou. Não voltou? Vamos lá. Mas acho que dá. Acho que deu, né? Está passando? Está passando. Então, eu acho que, por exemplo, eu vou dar um exemplo sobre notícias, né? A gente vê hoje as grandes redes de jornalismo sendo, não é acabando, mas sendo diminuídas. Agora, qual é o papel do jornalista aí? Você precisa de jornalista. Porque o jornalista ele vai ver se é verdade, se é mentira. Quando um jornalista dá uma notícia, ele está com o pescoço a prêmio. Se ele contar uma mentira, ele vai perder o emprego, ele vai ser processado, ele vai ser, enfim, desgastado na sua profissão. É diferente do pessoal que está ali com o franco atirador. Né? Quer dizer, a internet é uma coisa de uma guerrilha sem responsabilidade. Cada um atira em quem quer. Agora, para que tem poder público? Para regular. Como é que a gente vive na sociedade? Porque nós temos regras. Tem regras que são formais e regras que são informais, que é uma coisa que faz parte da nossa cultura, com um certo respeito. Precisa ter as regras formais e ter as regras informais, que é a cultura, a combinação entre nós. Então você vê que coisa interessante. Você pega os grandes desenvolvedores de programas de informática, uma cidade lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia e tal. Os grandes, né, vamos dizer os nomes aqui, eles não deixam os filhos deles usarem o celular o tempo inteiro. Eles têm hora, olha, você pode tal horário até horário. Por quê? Na aula você tem que prestar atenção, você vai usar o computador ou o smartphone de acordo com o que existe o professor dizendo, estruturando o conhecimento. Quer dizer, você precisa do professor para estruturar o conhecimento. Você precisa do jornalista para estruturar a notícia, para você não ser enganado, para não ser mentirosa. Certo? Então é isso. Então precisa ter regra, então precisa ter o poder público para articular isso. É isso que nós precisamos, que o poder público seja mais afirmativo. Esse negócio que pode qualquer coisa, tem que ter limite, a gente tem que ter algumas regras informais e além das formais. Eu gostaria só de trazer também mais uma pergunta que foi colocada aqui, que é a seguinte, e agradecer a Silvinha Chaquian, que fez a pergunta sobre as mulheres, né? Podia ser a Silvinha. Muito obrigada, Silvinha. A pergunta é a seguinte: pode-se compreender o encarceramento e o extermínio da população negra como uma política do Estado? E aí vem até dentro do que o senhor trouxe agora, né? Política do Estado, velada. É uma política que, na verdade, é aquela tal da coisa que vai acontecendo informalmente, né? Que não tem o controle, porque daí o Ministério Público é muito importante, a educação é muito importante para cobrar essas coisas, né? E as cotas, elas reparam. Por exemplo, quando na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, né, a professora que me conta, fala, olha, os alunos cotistas são os melhores, é um negócio afirmativo, tá certo? Inclusive, como eles têm dificuldade em matemática por alguma razão histórica, cultural,
Lá na UERJ, que me contou essa professora, eles dão cursos extra para os cotistas de matemática, que são as coisas mais... que é uma coisa bacana. Você está reparando o que tá faltando. Esse é o papel da educação, esse é o papel da universidade, esse é o papel do governo instituído, do Ministério Público nem se fala, do parlamento. Quer dizer, o parlamento precisa ser pressionado também, pressionado para fazer essas coisas. Não é? O parlamento precisa ser pressionado, porque entra lá, você sabe como é que entra, ainda tudo, gente boa e gente ruim, como em todo lugar. E... Talvez pensar até de cota para o parlamento. Não. Representatividade. Eu acho que a questão, como é uma coisa tão geral no parlamento, aí teria uma discussão mais a ser feita, né? Nós já estamos passando para o final, só gostaria de trazer, quando fala isso, né, dessa questão, né, das políticas, que precisamos, na verdade, de mais instrumentos para diminuir e eliminar qualquer forma de racismo, de discriminação. Mas, especificamente, sobre as últimas notícias, nós vimos que muitos conselhos foram extintos. E o conselho, ele é um instrumento muito importante para o Ministério Público exercer o seu trabalho, principalmente trazendo aqui uma reflexão sobre a função dos promotores de inclusão social, que estão dentro de um espectro de articulação das políticas, de estruturação das políticas, de prevenção dessas desigualdades. Então, para o Ministério Público, essa é uma política, no meu ponto de vista, de Estado, sim, excludente. Quando você tira os conselhos, que é uma ferramenta de fiscalização das políticas, de impulsionamento das políticas, você está fazendo o quê? Você está causando um apagamento da função, da finalidade para a qual esses conselhos foram criados. Eu acredito que nós vamos também fazer um workshop só sobre esse assunto, sobre os conselhos. Nós temos na página do Centro de Apoio um roteiro. Ele não foi atualizado porque nós não quisemos excluir aqueles que foram excluídos, mas o roteiro está lá, mencionando qual é a finalidade dos conselhos e como o Ministério Público pode também contribuir para que no seu município esses conselhos sejam estruturados. Nós estamos fazendo um levantamento de todos os conselhos municipais relacionados às áreas da igualdade racial, e nós já temos um prévio passado pela Faculdade Zumbi dos Palmares, que nós temos apenas 9% de todos os municípios conselhos de igualdade racial. Então, a própria... Conselhos municipais, porque nós estamos falando de promotores que atuam nas suas comarcas e as atribuições dentro da estruturação das políticas contra a discriminação racial, de igualdade racial, estão a cargo deles, né? Então, quer dizer, a estruturação desses conselhos nos municípios seria aí também uma das formas dos colegas contribuírem para o incentivo das políticas de igualdade racial. E a estruturação, quer dizer, infelizmente a gente não tem uma cultura que essa institucionalização ela se torna meio que automática. Tem que fazer lei, na minha visão, tem que fazer lei municipal. Precisaria chegar nas câmaras municipais e instituir por lei. Porque na hora que você institui por lei, depois você regulamenta a lei a quem participa do conselho. Porque fica uma coisa do conselho, muitas vezes, é o seguinte: vamos fazer o conselho, é nós com nós. Entendeu? Aí fica nós com nós, aí fica uma coisa meio enviesada, né? Então precisa ter uma legislação que estabelece como é que se elege esse conselho, quem são os membros dos conselhos. Eu vou dar um exemplo aqui para você, um conselho que não tem nada, não é bem isso aí, mas tem uma lei minha que criou o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. É um Conselho Municipal da cidade de São Paulo, que participa as universidades públicas, 2 representantes da universidade particular, enfim, instituto de pesquisa, sindicatos de engenheiros, enfim, tem lá uma composição. E esse conselho funciona regularmente, de 2 em 2 meses se reúne, às vezes de mês em mês, para discutir a política de ciência e tecnologia na cidade de São Paulo. O senhor prefeito quis, vamos acabar com esse negócio aí. Só que para ele acabar com esse negócio, ele tinha que fazer outra lei.
Ele tinha que pôr uma lei na Câmara para desfazer a lei que criou o Conselho. Aí ele não conseguiu. Até foi eleito para um cargo superior, mas não conseguiu. Ele não conseguiu porque ele teria que mandar uma lei para a Câmara Municipal para fechar o Conselho e seja extinto o Conselho, que sempre é difícil do vereador votar contra um Conselho. Sim. Então, na hora que você faz uma lei municipal, você estabeleceu concretamente uma coisa concreta, que explica quem é o membro e como esse membro é eleito, tá certo? Então, um representante da universidade tal, um representante do sindicato tal, por exemplo, né? Então, as pessoas são indicadas para esse conselho, ou são eleitas em um determinado coletivo, ou determinado eleitorado. Sim. E aí, na hora que se quer extinguir, você não consegue, porque tem que passar por lei. Por favor, desliga. Eu recebi um contato de uma colega, eu não vou falar a comarca, porque ainda ela não me autorizou. O senhor está trazendo um outro ponto também. No município dela, houve a instituição do Conselho de Igualdade Racial, foi criada uma legislação, inclusive criando um fundo para esse conselho, e ela foi chamada por quem? Pelo presidente do conselho, que falou sobre o fundo. Olha, nós não recebemos um tostão para desenvolver o nosso trabalho. E aí nós descobrimos, que, na verdade, o buraco era mais embaixo, porque o investimento não era só para o conselho, não existia só para o conselho, o investimento não existia para a promoção das políticas de igualdade racial. Daí a importância do conselho, porque muitas vezes a questão da desigualdade racial ela não chega para o promotor, para a promotora de justiça, desta forma, com o conselheiro batendo nas portas. Ela chega através do genocídio, da população negra, do feminicídio das mulheres negras, né? Chega em outras situações, para outros promotores que não necessariamente têm a atribuição de ação civil pública, e aí sim poderão, através dos instrumentos jurídicos disponíveis, exigir do município essas políticas. Eu vou passar a palavra para o doutor Júlio agora. Eu peço perdão, está fazendo uma interrupção, mas eu queria, dentro disso que a doutora Fabíola está trazendo, doutor, dizer o fundamental, uma lei municipal que cria o conselho. Fundamental, dinheiro, porque sem dinheiro o conselho não funciona, porque precisa de estrutura mínima para poder trabalhar. Então a gente precisa de lei, precisa de fundo. Na lei você está incluindo o fundo. Sem dúvida. Sim, e aí eu quero trazer isso para o senhor especificamente que lida com a lei. Qualificação do conselho. Quantas e quantas vezes eu já não compareci a reuniões dos conselhos municipais, na minha área em particular, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e a gente chega lá e percebe que eles não têm a mínima noção, primeiro, do que estão fazendo lá, segundo, do que diz a legislação, e terceiro, de onde ir, de onde bater. Então eles vinham com dúvidas, olha, porque tal questão, não, isso é do Ministério Público Federal, olha, não, porque tal, não, isso aí é do Conselho Estadual, não, mas isso aqui, não, isso aí é da Justiça Previdenciária. Então, assim, são pessoas muito bem intencionadas, todas elas muito altruístas, mas despreparadas. Então, a questão da qualificação do Conselho é fundamental. E aí eu trago uma outra, e por último, a importância de que esse Conselho, além de qualificado, ele esteja articulado com a rede, porque ele recebe as demandas da comunidade, ele tem que distribuir essas demandas para a rede. Olha, isso aqui é do Ministério Público Federal, isso é no Ministério Público, e cobrar do promotor, cobrar do procurador, cobrar da Secretaria Municipal, cobrar da Secretaria da Educação, às vezes é vaga em creche, às vezes é acessibilidade em escola, quer dizer, são demandas múltiplas, e o conselho acaba sendo esse catalisador e distribuidor de demandas. Então, é importante que quando se cria um conselho, a gente pense em todos esses papéis múltiplos que ele tem, e que sem estrutura, sem qualificação, sem articulação com a rede, o conselho vai ser só mais uma ferramenta que tem lá no município e ninguém sabe como usar. E como não sabe como usar, guarda no armário como uma outra ferramenta qualquer valiosa, mas fica sem nenhum tipo de função.
Então, só para trazer isso. Eu queria só dar uma contribuição, uma coisa do Conselho. Gente, eu sou o Conselho Estadual do Negro de São Paulo, faz 34 anos que ele foi fundado, e eu fui conselheiro há 34 anos para o meu município, Campinas. E a nossa briga sempre foi ter condições de trabalho. Sede, carro, funcionários, computadores, enfim. Hoje, nós temos o conselho nosso, que fica na rua Antônio de Godoy, o mesmo conselho. Quando você entra no conselho, você meio que assusta, porque é meio que abandonado. Por quê? Porque não tem recurso nenhum do governo estadual. Quando você vai para o município, quando você fala em montar um conselho, você tem resistência a monstro. Por quê? Porque quando você monta um conselho, você faz a democracia andar. Por quê? Porque eu vou lutar um conselho estruturado, eu vou no prefeito, eu vou no secretário, nós vamos brigar pelo funcionamento do conselho e as atividades inerentes à história do negro no município. O resgate, encaminhamentos e tudo. O que acontece? Quando você acha um vereador que é comprometido com a causa, a primeira coisa que nós nos esbarramos é no feriado dia 20 de novembro. Porque se o governo federal, quando instituiu o feriado de 20 de novembro, fosse lei, acabou. Os conselhos estariam funcionando. Acontece que o feriado do dia 20 de novembro é meia boca. É mais um feriado para o município. E eles não montam o conselho em função do feriado do 20 de novembro. O meu município, a Cosmópolis, não é feriado dia 20 de novembro. E na minha região, nós temos 9 municípios, são a região das Flores, incluindo Olambra. Nenhum município, e eu já tive vereador negro. E nós brigamos, não passou. Por quê? Porque está envolvendo o feriado do 20 de novembro municipal. Quando você cria o conselho, você é obrigado a instituir no município o 20 de novembro. Então, a nossa luta não é uma luta fácil. Por quê? Porque tem muito contra. E a falta de informação e a falta de políticas realmente que falam, não, nós vamos ter conselhos municipais, vai ser feriado nacional. Poxa, dia 8 de dezembro é feriado nacional. Dia de Nossa Senhora. E acabou. Dia da Justiça. Dia da Justiça também. E por que 20 de novembro não pode ter esse feriado? Não estou discutindo o feriado. Mas por que não? Porque nós temos 300, 400, 500 anos de luta. Então merece esse dia, merece os conselhos, merece essa reparação. E que nós não temos. Não temos apoio. Na verdade, né, como nós estamos falando de reparação, nós estamos falando de história, seria, na verdade, necessário criar, como uma das ações afirmativas, eu até diria que não seria bem uma ação afirmativa, mas que esse conselho fosse obrigatório em todos os municípios, que esses conselhos fossem obrigatórios em todos os municípios, que existisse um orçamento próprio para todos os municípios e que houvesse uma obrigatoriedade mínima de cumprimento das políticas para fins de reparação, para fins de... O que eu estou dizendo é comprometimento do gestor. Do gestor. Não há comprometimento. Mas a gente sempre está na mão do prefeito, do governador, do presidente. Agora veja como é importante eleger gente comprometida, como é importante eleger um governador, eleger vereador, eleger deputado, como é importante. Isso as pessoas muitas vezes deixam de lado, porque na hora que você elege alguém, você ganha o poder,
com esse poder você consegue uma série de ações afirmativas e de instituir as políticas que você acredita. Né? Enquanto a gente tem democracia, precisa aproveitar a democracia. E a eleição é fundamental. Isso mesmo. E a eleição, na verdade, a gente precisa também conscientizar os nossos eleitores, né? Para que eles elejam as pessoas que buscam o cumprimento da nossa Constituição, na verdade, o cumprimento do mínimo que se espera para o exercício e o respeito da dignidade da pessoa humana. Bom, nós temos que passar já para o encerramento. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos, agradecer a presença da Natália, da Ione, que são do NAT, que estão nos auxiliando na organização desses workshops, na formulação dos debates, agradecer a Maiara, que é oficial de promotoria, e que tem também fornecido toda a estrutura para que esse workshop acontecesse, agradecer o Dr. Tiago Zarif, nosso coordenador, que abriu espaço, a todos os colegas do Centro de Apoio Civil Operacional de Tutela Coletiva, agradecer aos colegas da inclusão social, a doutora Renata Riviti, ao doutor Rafael Costa, que é também do CAUS descentralizado e que nos ouve, agradecer, viu, professor Nathanael Mandi, nossos agradecimentos também à Faculdade Zumbi dos Palmares, que é a nossa parceira nesse trabalho, agradecer também o senhor, o professor Eliseu, por terem se deslocado, vindo aqui participar desta reunião, dizer que essa reunião foi gravada e nós vamos disponibilizar o link dela na nossa página, e finalmente agradecer com aquele muito obrigado, no seu mais puro significado, do colega Júlio Botelho, do colega Valério, que eles compõem o nosso grupo de discussão das reuniões para a criação desse workshop e dos outros que já estão agendados. Nós vamos dissecar a recomendação 41 do CNMP, que trata das fraudes dos sistemas de cotas, vamos passar para uma próxima etapa, trazendo aí referências de como funcionam as comissões, o sistema de pontuação que foi estabelecido no estado de São Paulo, trazer referências de quais são os critérios, né, dentro do sistema de cotas. Enfim, vamos trazer aí pessoas de universidades com exemplos práticos de como isso tem funcionado, e mandem, por favor, para nós do Centro de Apoio. O nosso e-mail é cauinclusãosocial@mpsp.mp.br. Mandem para nós sugestões de temas para que nós possamos organizar e trazer aqui mais informações para vocês. Só eu queria a última palavrinha dos nossos convidados, como o mestre Griot, né, professor Nathanael, qual o recado que o senhor deixa aqui para todos nós, e também o professor Eliseu, e muito obrigada. Gostaria de dizer a todos vocês que é uma honra estar aqui falando com vocês, trazendo essa contribuição a respeito do negro, dizer para vocês que as cotas se faz necessária. É uma reparação, não tem nada ligado ao intelectual. É uma reparação social e histórica. Nossos parabéns aqui para a doutora Fabíola, doutor Júlio, o Ministério Público aqui. Achei fantástico o trabalho de vocês, muito legal mesmo. E dizer que as cotas são um direito absurdamente justo das pessoas, porque elas foram tratadas diferentemente pelo Estado, né? Quer dizer, as pessoas são iguais, elas foram tratadas diferentemente, elas precisam ser reparadas, então é isso que precisa ser feito. Eu estou muito feliz de estar aqui, gostei, aprendi muito conversando com vocês, espero ter contribuído um pouco também. Muito obrigado. Bom, obrigada. Vou dizer que nós vamos disponibilizar também na página do CAU todos os documentos citados aqui nesta reunião, tá bom? Tenha todos uma boa noite e até a próxima.